caso, que... a atenção dos judeus nesse caso é só porque o Richard Lin, ele colocou os judeus como tendo 92 de QI. Quer dizer, não faz o menor sentido ele colocar os judeus como estando abaixo da média, sendo que eles estão claramente acima Qual da é o média por povo conquistas intelectuais. com QI mais alto hoje? Os judeus askenazes, a média... Por nação, acho que é Coreia do Sul, se eu não me engano. Por nação, não por povo. Por país, né? Por país, se eu não me engano, é Coreia do Sul. Por país, não sei se exatamente, mas os orientais, japonês... Japão, Coreia do Sul são os dois, se eu não me engano, os dois chinês maiores. em parte está melhorando, Coreia do Sul também. Acho que não sei, Japão, China... É que Japão e Taiwan... China, o desvio padrão é bem menor, né, do que na China, né? Na China você tem um QI médio bom, mas o desvio padrão é mais alto, né? O desvio padrão, geralmente, ele acompanha... Quando o QI aumenta, o desvio padrão também aumenta um pouco na mesma proporção, né? Então, Sim. assim... nem sempre, não é Tem uma questão necessariamente, disso, mas... inclusive, entre desvio padrão de QI de homem e de mulher, que ninguém fala, mas é bom a gente Da não mulher, o falar desvio padrão... sobre isso. o desvio padrão da mulher é um pouco menor, mais ou menos 13,5, dos homens, mais ou menos 17. Né? Isso. O Só desvio ganha na padrão, discussão, né? Oi? Só ganha na discussão. o desvio padrão... Não, ganha Não, porque o o fato- nosso QI é mais alto e a gente aceita. Não, pra o QI é mais ou menos a mesma coisa, só que tem uma questão, do assim, desvio. como o desvio padrão Sim, sim. é maior nos homens, que as mulheres falam assim, porque as mulheres sempre foram reprimidas, por isso que elas não inventaram coisas e tal. Sim. Não, como o desvio padrão é maior nos homens, quer dizer que O os homem homens são tá os lá em mais cima burros, e mais mas também são os inteligentes. mais inteligentes. É. Entendeu? A mulher, ela geralmente... No meio, né? Isso é normal na natureza, porque a variabilidade genética geralmente é maior no macho do que na fêmea. Porque o macho ele é descartável na natureza. Sim. Se tiver, por exemplo, você tem uma fêmea e 100 machos, talvez aqueles machos briguem pela fêmea, até mate a fêmea e acabou a espécie. Se tiver 100 fêmeas e um macho, o macho ele fecunda 100 fêmeas. Se for macho igual eu, assim, né? Sim. Machão e tal. Se for... Agora, por exemplo, no caso do Wagner, você Eu tem também. 100 Acho que eu vou machos no e banheiro. ele vira fêmea. ele é adaptativo. Não, mas vamos voltar no QI que tava legal lá. Então tem essa questão dos povos e tal. E a gente tava conversando antes até do podcast sobre se o QI aumenta, se tem... como que você pensa isso? Como que funciona? O QI aumenta, a inteligência aumenta, independentemente do QI. O QI aumenta, mas ele é... Porque o QI é um significado, né? É. O QI é uma característica que você tenta medir com o teste de QI. Né? O QI está associado à inteligência numa certa faixa etária. Então, ele se mantém aproximadamente estável ao longo da vida. O QI, ele é O QI o nível intelectual em função da idade. É a capacidade de raciocínio? Seria? O QI, ele é a inteligência em função da idade. Assim, ele é... É uma o que se tentativa, tenta... né, de se medir, que é um modelo Porque é que difícil... se tenta medir a inteligência. Não, o QI, o teste de QI tenta, Isso, uma medir ferramenta que inteligência. tenta medir. É como... Tem vários E problemas, não existe mas um universal, assim, né? Tem vários métodos, né? Tem vários testes. Tem vários com alguns pontos positivos e negativos, e enfim. A inteligência. Tem o livro que eu estou escrevendo, o livro de ouro da inteligência, tem mais ou menos umas 80 páginas que eu tento descrever aproximadamente o que é inteligência, porque não tem nenhuma, nem definição, nem conceituação que sejam razoáveis até hoje. Todas são muito simplistas, muito limitadas, mas tentando colocar assim, não propriamente o que é inteligência, mas para proporcionar uma ideia aproximada. É que é difícil, desculpa eu Resolver cortar um pouquinho, problemas. acho que é difícil separar a inteligência do conhecimento adquirido, né? Não, é bem fácil de separar, É né? fácil? A inteligência está associada com a resolução de problemas com uma certa disponibilidade de recursos. Mas você não acha que com o passar do tempo, que a pessoa vai adquirindo mais conhecimento, ela não vai conseguir resolver com mais facilidade os problemas? Uma das tentativas dos testes de QI, tem os testes Culture Fair, Isolar né, o como conhecimento. o Cattell, o Raven, que eles não conseguem, mas eles tentam, na medida do possível, Isolar o máximo minimizar possível. fatores culturais. O Raven e o Cattell, ambos, eles são séries de figuras, e você tem que prever a próxima figura com base nos padrões das figuras anteriores. Tá. Então, isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das vantagens é que você não precisa de nenhum conhecimento especializado para resolver isso. Você tem que entender o enunciado e entender os padrões das mudanças que estão se formando ali. Mas se você estudar isso... Exatamente. Aí você tem vários problemas. Um deles com treinamento, você pode, se você vê aquilo pela primeira vez na vida, você vai ter uma certa performance. Se você vê 200 testes parecidos com aquele, e você resolve aqueles, e você chega na hora e pega, mesmo que o teste seja diferente, mas só o fato de ser o mesmo padrão de questões, você vai ter uma vantagem muito grande em comparação
aos outros que nunca viram aquilo na vida. Isso, inclusive, é o que acontece quando você chega numa tribo da África, da Austrália, Sim. e você aplica numa população que está acostumada a subir na árvore, pegar um coco, e você pega uma série de figuras, ele nem está entendendo o direito enunciado daquilo. Então, um dos motivos que o Richard Lynn chegou a resultados baixos foi por isso, né? Porque ele usou testes, entre aspas, culture fair, mas que não são realmente culture fair quando se trata de culturas muito... Dentro de uma civilização industrial e urbana, Sim, sim. você tem uma variabilidade não tão grande entre as pessoas que vivem naquele ambiente, então dá para... Não é tão... Tem um pouco também de distorção, mas bem menor. Agora, se você pega uma civilização agrária, Na África, rural, por exemplo, lá, não- um ambiente muito assim, na floresta, vai ter uma diferença que vai interferir muito no resultado, não pelas características cognitivas, e sim por fatores culturais, realmente, que aquilo, embora supostamente fosse livre de fatores culturais, mas na prática acaba interferindo. Então não teria um teste realmente eficaz. Eles usam até para gorilas, por exemplo. Ele falou que não é para. Na verdade, eles usam testes para. Porque eles tem teste para cachorro, mas o teste para cachorro. Assim, tem teste, eles tentam desenvolver testes também para animais, Sim. mas o que eles usavam para gorila coco, por exemplo, foi um teste de humanos, né? Foi um teste para humanos, para crianças. E só que, assim, tinha muita publicidade em cima do caso da coco. Algumas fontes Sim. falavam que tinha 95, outras falavam 85, outras falavam 75. Parece que o correto era cerca de 45, se considerar a idade que ela tinha, o teste que ela fez, porque ela tinha 3 anos, só que 3 anos para um gorila não seria exatamente, embora seja semelhante, mas não era exatamente a mesma coisa que para um humano. Mas como que você Então- chegou nesse outro valor do QI, por exemplo, do brasileiro? Você falou que do brasileiro seria quanto? Você chegou a ler um artigo? Não, eu não, Tem um na artigo verdade de eu não umas sabia desse 20 artigo. tem umas 20 páginas, mais ou menos, que eu comento sobre. Ah, então você precisa dar uma lida. Legal. Você tem um artigo, é mais fácil. Um dos critérios foi o PISA. O PISA se correlaciona com a inteligência mais ou menos numa proporção de 0,8, 0,85. Mas aí você pegou um péssimo exemplo, porque a gente no PISA, a gente tá lá embaixo. Aí o QI do Brasil deve ser um 5. Somos Se um pegar dos- pelo Na verdade, não. Na verdade, fica muito pior se você considera. Pelo PISA, daria mais ou menos 96. É porque a média mundial, se você considera efeito Flynn, já está um pouco mais alta. Então, a média mundial... Aí tem outro ponto. Se você vai ajustar a média para 100, a média mundial, ou se você vai assumir que a média mundial atual já não é mais 100 e vai pegar uma média original de Você um acha outro que é período. melhor a gente usar o PISA para o QI? Porque quando a gente Tem pega vários- exames de instituto, por que eu já não gosto desse tipo de exame? O PISA tem 2 problemas, tem vários, né? Mas tem 2 Monte, principais. Tem 2 principais. Um deles é que você tem uma self-selection, você não está aplicando na população inteira, você está pegando só uma Sim. fração da população. Você tem países que só 20% da população vai para a escola. E é normal ensino serem direcionados para esse tipo de testes, como são para vestibulares. Sim. Então acaba mascarando para mais a inteligência. Se você compara com a média Entendeu? mundial, você vai ver que todos estão sendo. Eles sofrem uma distorção que meio que arrasta todos juntos. Ó, Então, deu uma não olhadinha é- aqui no. Vai distorcer, mas vai distorcer. E no fundo pode distorcer menos do que os testes de QI, se você considera que o Richard Lynn, ele era neonazista e ele era racista. Então, Ele mas queria- eu tenho Mas muita o ponto central preocupação nem- quando nem a gente é- começa a adjetivar a pessoa. Porque se você pegar, sei lá, eu lembro que uma vez eu fui ler sobre uma deputada, chama Ana Carolina Campaiolo, se eu não me engano. É uma deputada que é antifeminista. Como ela é antifeminista, a mídia odeia ela. Ela tem um rótulo de antifeminismo. Isso, Sim, aí, sim, isso. sim. Aí você vai ler lá, Não quem tem é nada- a não Ana tem Carolina nada de Campaiolo? Não tem antifeminismo. nada a ver com ela. Mas o Richard Lynn, se você pega o que ele fala, o exemplo que eu citei no começo, que você pega. Ele chegou num QI médio para os judeus de 92, isso meio que já quebra. Não Como é que seria é possível, possível? né? Não tá esse, Como é não que é tá possível isso. Em, uma rela- civilização- em relação ao PISA, ó, eu dei uma olhada aqui, de 64 países, o Brasil é 49. Então, O que está acima da média mundial, né? Se você tem 195, 200 e tantos países no mundo, ele está acima da média mundial. Então, mas... assim. Mas eu tinha visto um resultado muito pior que esse do Brasil no PISA, E hein? eu acredito. Mas tem que dar uma procurada aqui. Eu tinha visto que a gente tava muito mal, mas tudo bem. Pegando, tem mais um- pegando é que tem mais um 60 ponto. pegou um terço aqui. É que o do- PISA não foi aplicado em todos os Um 190, terço, foi aplicado É. em mais ou menos uns 100 e poucos países. Acho que 98 países, se não me engano. Acho que, pegou metade aí. Mas não aí, sei aí se foi, também, mas é mais ou menos isso. sobre isso aqui, ele só mostra... Mas fica perto da média, assim. Então, Fica. você tem uma matéria aqui do G1 que fala, por exemplo, a matéria de 2023, né? Ranking de educação, o Brasil está nas últimas posições do PISA 2021. E a nota é de 81 países. É porque você tem naquele Kaggle, sabe, do banco de dados, os bancos de dados o Kaggle, conhece o Kaggle? Sim. No Kaggle você encontra os resultados do PISA de centenas de países, centenas não, mas tipo, acho que 98, se não me engano, 98 países têm os resultados do PISA
E você pode verificar a posição do Brasil com detalhes lá. Aí você pega uma matéria de um jornalista, que ele tem um posicionamento político, ele pode colocar aquilo meio Você que... pegou do Então, G1, mas né? aí que tá. Você falou que posição que você achou aí? Isso que eu ia falar. É que o- Nessa amostragem aqui, pegou de 64, o Brasil ficou em 49. né? 49, mesmo, vamos supor que seja aí. Eu tô achando muito estranho. Mas vamos supor que seja 49. Posição 49 do país que hoje, isso porque nós caímos, é a 10ª economia do mundo. Não tá muito ruim? 10ª economia, porque assim, você está considerando o PIB, não a PIB per capita. Se você Sim. olhar o PIB per capita do Brasil, ele está bem lá para trás, né? Porque, sei lá, Israel acho que tem um padrão de vida muito melhor. Suíça, Sim. Suécia, Sem Noruega, Dinamarca, eles têm um PIB menor que o do Menor, mas o per Brasil, capita- mas só que o padrão de per vida é muito capita é muito maior. maior. Então acho que seria um critério melhor seria. Pegar o per capita. Você citou no começo É que o PIB IDH. é legal pelo potencial que nós temos, né? Mas você tem razão. Eu acho que assim, a gente tem disponibilidade de recursos muito vasta, né? Acho que Sim. talvez isso em muitos aspectos talvez seja até negativo. Você lembra do filme Rock? Teve uma parte que ele foi treinar num ambiente mais hostil para Sim, ele sim. pegar mais firme. Você vê o Japão, por exemplo. O Japão, eles têm 3.000 ilhas lá, tem terremoto, tem tsunami, não tem terreno para plantar e tem uma tecnologia extremamente desenvolvida, tem uma civilização muito superior à nossa em vários aspectos, com muitas dificuldades. Talvez essas dificuldades, em alguns aspectos, sejam até incentivo para a pessoa se esforçar mais, né? Sim. Não sei, estou meio que especulando em relação a isso, mas acho que talvez não seja o fato de a gente ter muitas facilidades, ter muita riqueza natural, etc., talvez não seja necessariamente uma vantagem. Assim, é uma vantagem, mas talvez gere um comodismo na população. Então, acho que a população brasileira teria esse comodismo independentemente disso. Eu não acho que isso seja a causa do comodismo, mas acho que talvez isso agrave, né, essa tendência do brasileiro. Hindenburg, parece que tudo que a gente conversa aqui, você tem um estudo, você tem um Não, trabalho não, em cima tem disso daí. muita coisa que a maior parte da vez não tem. Uma questão, primeira, é assim, como você arruma tempo para tudo isso? E segunda, qual que é o seu estudo, ou o seu foco, ou algo de maior interesse seu nesse momento, assim, em desenvolver? Seria a indicação do prêmio Nobel, a possível indicação? O prêmio Mas Nobel primeiro tempo, onde você arruma tempo para estudar tantos assuntos diversos assim, cara? na verdade, eu estudo relativamente pouco, né? Eu tô... Cara, tem que ir. Não. Ai, caramba. Eu sou dislexo, eu tenho muita